Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, CEO e fundador da agência, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta no Stories do Instagram me marcando em @avelarrafa com 2 L's, deixa eu saber que você está ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá, marca com 5 estrelas, isso ia significar um mundo pra mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, e sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com a Gabriela Viana, que é diretora de marketing América Latina da Adobe. Gabi, seja super bem-vinda, prazer estar contigo aqui hoje. Muito obrigada a você pelo convite. Gabi, assim, acho que tá sentado com alguém da Adobe aqui, dá pra gente um leque tremendo de assuntos pra gente puxar. Mas antes da gente entrar em assuntos que variam desde experiências criativas na nuvem, transformação digital das companhias, a Adobe ela joga em vários espectros com as soluções que ela tem, e eu quero entrar em vários deles, acredito que vai trazer muito valor para todos os executivos que estão ouvindo a gente. Eu queria que a gente voltasse uns passos atrás. A versão de 3, 5 minutos aí do seu GB 001, Gabi como executiva, como é que foi a tua história recente aí, até você estar sentada na cadeira América Latina da Adobe? Conta um pouquinho pra gente. Ponto, ainda bem que você falou recente, senão a gente não ia conseguir reduzir em 5 minutos. De trás para frente. Eu tô na Adobe há mais ou menos 3 anos e pouco, e a minha vida para a Adobe foi bastante interessante, porque quando a Adobe começou a conversar comigo, eu fui a primeira a questionar, mas por que vocês gostariam, né, que eu trabalhar com vocês? Não é necessariamente a minha experiência vender software, né, e B2B, B2C é uma questão que eu questionava bastante também, a maneira como era feito, etc. E foi muito legal porque a gente foi conversando e foi uma série de entrevistas assim com a empresa inteira. Na verdade, o framework que eu uso para saber se funcionaria ou não um casamento, né, uma parceria dessas, é se eu acho que eu posso ajudar. E eu realmente achei que eu tinha algo a contribuir. Eu era uma compradora de tecnologia e achei que trazer essa visão para dentro da Adobe era uma coisa que seria muito legal para mim, para eles, né? E tem sido um aprendizado super legal. Então, hoje a gente tem as 3 clouds, né? A Document, Experience e a Creative. E eu trabalho, enfim, desde a geração de demanda até a parte de influência dentro das oportunidades de vendas que a gente tem, etc e tal. PR, digital, social, etc. Toda a parte de marketing, incluindo comunicação para a América Latina. Antes da Adobe, eu estava na Xiaomi, né, falando o nome da empresa, que era um dos desafios nossos de marca, inclusive, era o próprio nome da empresa. Eu fui chamada para trabalhar na Xiaomi porque eu conheci uma pessoa dentro do Google, trabalhei com o Hugo Barra, eu não sei, né, se é um nome largamente conhecido. Com certeza, vários dos nossos pares aí vão conhecer. Pois é, entre os nerds e o pessoal que curte muito tecnologia, com certeza muito conhecido. O Hugo não era uma pessoa que trabalhava em América Latina, né, ele era o cara de produto de Android global. Eu trabalhei no Google, conheci o Hugo. O Hugo tá na Oculus hoje em dia, não é isso? É, tá no Facebook, exatamente. Sim. Na área de VR, né? De VR, sim. Então, eu conheci o Hugo essa época, quando ele vinha ao Brasil, enfim, ou quando a gente fazia não necessariamente o I.O., né? Mas ele é um ótimo speaker, é um cara muito bom de palco, além de, obviamente, ser muito bom de produto. A gente se conheceu, trabalhou juntos, encontrei com ele várias vezes durante a minha época no Google. E quando ele foi para a Xiaomi, e eles decidiram abrir na América Latina, ele me chamou e a gente ficou aí 1 ano de discussão, de negociação até eu topar. E fui muito feliz na Xiaomi, né? Entre aspas, não deu certo, e aí falando dessas degraus na nossa carreira e como isso às vezes tem um significado para você muito interessante, né? Então, assim, a gente montou a Xiaomi, era uma operação no Brasil, com fábrica, assembly, tudo feito dentro do Brasil. Eu montei uma equipe muito legal, foi assim um enorme prazer, uma experiência maravilhosa. Eu assim, sempre dei muita sorte com a equipe, essa era uma equipe realmente especial, a minha hoje também. E nós ficamos 1 ano e meio operando no Brasil e, infelizmente, tomou-se a decisão de fechar o negócio. Nós realmente enfrentamos algumas dificuldades, tanto com a lei do bem, quanto outras questões, né, de decisões econômicas que foram tomadas na época dentro do Brasil, e eles decidiram fechar a operação. Para mim foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer, porque eu trabalhei na indústria de celular, de telefonia há muitos anos, mas nunca tendo que montar do zero, né? A gente fazia desde os testes de campo, né, para ver se
as antenas estavam funcionando, se o telefone era bom, decidir telefone, produto, pricing, a maneira como a gente vendia e a comunidade que se formou ao redor da Xiaomi. Esse é um ponto super interessante porque... Oi pessoal, eu sou o Conrado, sou o CTO da Avelar. Vim aqui interromper rapidinho essa programação para te fazer um convite para ouvir o podcast chamado Voice Playbook, que é parte integrante do CMO Playbook, sobre tecnologias de voz, IoT e assistentes digitais. Lá você vai conhecer mais sobre a interface que já está no nosso DNA e que está revolucionando a forma como marcas e consumidores interagem. O Voice Playbook já está disponível nas maiores plataformas de podcast por aí. Esse é um ponto super interessante porque indústria de hardware e indústria de smartphone e tudo que gira em torno disso tem uma coisa de comunidade, né? Assim, não é só você criar um produto, você cria uma base de evangelistas da sua tecnologia e de tudo que gira em torno disso, né? Eu acho que no caso dessa marca específica, isso era bem forte. Né? Tanto que até a gente trazer o hardware, na verdade, já existia toda uma comunidade que fez o download do sistema operacional nos seus telefones, com o risco de bricar, né, de virar um tijolo, e tinha uma paixão até hoje, né? O direto encontro, especialmente em perfis mais ligados à tecnologia, muita gente defendendo a bateria, o material construtivo, né? Realmente são produtos muito bons. Eu tô, inclusive, aqui olhando pro meu robô aspirador, que é deles. Me tornei uma fã da marca, porque eu realmente acho que são produtos muito bons. Hoje o que eles têm no Brasil é uma distribuição, não é o mesmo modelo de negócio que a gente tinha. E eu sou muito grata a essa experiência. O time foi chamado para trabalhar na China quando a gente fechou, que é um motivo de orgulho muito grande. E eu tive aí uma experiência interessante de poder trazer gente que viria para uma empresa de tecnologia pelos modelos normais de contratação, né, curso superior, inglês, etc. E uma outra parte do time veio pelo sistema operacional, porque já fazia tradução no sistema operacional, porque fazia parte da comunidade, e juntar esses dois perfis, o que é muito difícil de fazer hoje em tecnologia, porque a barra de entrada, eu não acho que ela é alta, eu acho que ela é muito específica, e ela impede você de diversificar, especialmente no Brasil. Então, eu acho que na Xiaomi eu tive essa oportunidade de ter dois perfis bem complementares e diferentes, e foi uma experiência maravilhosa, sou extremamente grata a essa experiência. Antes da Xiaomi eu estava no Google, acabei de contar que foi onde eu conheci o Hugo, eu cuidei de Android. O primeiro projeto, na verdade, que eu fiz no Google foi K2, que era um projeto para juntar a busca desktop e a busca mobile. Devia ser bem ali na transição, em 2014, né? Quando todas as grandes plataformas estavam fazendo push mobile. Primeiro eu cuidei um pouco, durante algum tempo, da localização desse projeto para a América Latina, e na sequência eu peguei Android, né? E aí tem o sistema operacional, toda a relação com os fabricantes no Brasil, operadoras no Brasil, o hardware, o tipo de hardware que o Google lançava, que até então, né, estou falando aí, infelizmente, da época pré-Pixel, que é um super telefone, né, o Pixel foi o que eu não lancei, saí antes, mas a gente lançou vários hardwares no Brasil. Nexus, tinha alguns, né? Nexus, o Chromecast. Sim. É uma maneira de ver hardware diferente, que é um modelo de referência, onde você usa um OEM para fabricar, né, então também, obviamente, aprendi muito, você tem que fazer uma triangulação muito grande, né, entre manufatura, o próprio Android, né, os contratos que a gente tem com essas manufaturas. Então, é uma maneira muito diferente do que até então tinha sido a minha vida, que era na Motorola. Eu passei quase uma década na Motorola. A minha ida para o Google não tem a ver com aquisição, foi uma coincidência muito louca na vida, porque eu, na verdade, estava trabalhando na Motorola, foi anunciada a venda, eu saí de licença maternidade, quando eu voltei, eu fiz parte de uma grande demissão de 4.000 pessoas, né, um desligamento de 4.000 pessoas, e eu já estava fazendo um processo no Google. Então, eu saí da Motorola e entrei no Google, não necessariamente... Pela aquisição. E a minha história na Motorola foi muito legal, porque quando eu cheguei, a gente estava falando aí não tem ainda o open market de telefone, tá? Então é tudo via operadora, você compra da operadora, né? E a gente foi chamado para dar um papel para a internet dentro da manufatura. Então, que papel que a internet pode ter para uma manufatura como a Motorola, que não tem uma ligação direta com o consumidor? Então, nós estamos falando aí de 2003... E aí a gente criou uma camada de serviços, né? Backup, wallpaper, screensavers, ringtones. Hello, Moto. Quer dizer, a pré-história, né? Capinando do mundo mobile. Mato alto. Mato alto, o app, toda essa história aí. Começou lá na Motorola, não só na própria web, como também no que a gente tinha de internet no mobile naquela época, né? E aí, bom, enfim, foi uma década onde pré-smartphone, e aí eu não sei se você vai reconhecer, mas eu entrei na Motorola antes do lançamento do V3. Que era o Razr, aquele fininho. Claro, aquele telefone de flip. Exato. Que é lindo. Pra mim, honestamente, é um dos melhores designs de tecnologia até hoje, imbatível desse telefone. Eu tinha e esbanjava ele. Chegava em qualquer lugar, já botava em cima da mesa, achava o telefone lindo. Exato. Foi o telefone que inaugurou, né, o botar o telefone, né, em cima da mesa. Sim. E no Brasil, a gente pedia esse telefone, às vezes, em 24 vezes. Era uma coisa que a gente tinha até dificuldade de explicar
pro global. O Brasil é uma realidade paralela de crédito, né? Tem um financiamento de um telefone em 2 anos, né? Mas esse telefone foi um sucesso, então eu peguei na Motorola tanto essa subida inteira, que foi um dos telefones mais vendidos no mundo, como também depois as dificuldades enfrentadas até a adoção da plataforma Android, né? Então, esses desafios do mundo de tecnologia, você imagina que a gente viu gigantes como a Nokia e a BlackBerry não sobreviverem, né? Sim. Então, foi uma década muito interessante também, porque foi uma década de muito sucesso e também depois desses desafios do status quo, né? Às vezes você senta naquele sucesso, no que você está fazendo, naquilo que você tem e perde ondas, né? Perde ondas importantes de tecnologia e a Motorola botou Android já no crepúsculo, né? Sim. Que a Nokia acabou não fazendo e infelizmente deixou de ser relevante. E até em cima disso que você está falando, me bate uma coisa aqui que acho que é um tema que vale muito a pena a gente explorar, Gabi. Que a tua trajetória de carreira, e aí a gente tá falando, de Google, e aí, depois Xiaomi junto do Hugo, que hoje em dia tá no Facebook lá comandando a parte de VR, acho que como VP de VR, a última vez que eu tinha olhado. E hoje em dia na Adobe, você fez parte de plataformas vencedoras, né? Então, assim, se a gente olha só esses 3 últimos nomes aí, Xiaomi, Google e Adobe, são plataformas vencedoras. Até eu tenho um background de mercado financeiro, né? E antes de começar a agência, tive passagem por banco de investimento e levo o cacuete de acompanhar movimentações globais, visão macro, ações, etc. até hoje. Até uma das coisas que mais me chama a atenção globalmente são 2 empresas, a Domino's e a Adobe. Então, assim, em termos de serem queridinhas globais, em termos do mercado de ação, né? Se qualquer um tiver a curiosidade de dar pausa no episódio aí e olhar o gráfico de ações, a Adobe é uma companhia que performou melhor que todas as que você acha que são as empresas hypadas globais, né? Então, tá falando de Apple, de Google, de Amazon e todas as outras. A Adobe, se eu não me engano, performou algumas dessas mais do que o dobro nos últimos 7, 6, 8 anos aí. E não querendo desmerecer as outras, porque também são plataformas muito vencedoras, mas agora você acabou de trazer, por exemplo, o caso da Nokia e outras empresas que não souberam se transformar digitalmente e aceitaram o status quo das coisas como eram. Dentro das empresas que você passou, Gabi, o que você acha que fizeram essas se sobressaírem na batalha global por um espaço na cabeça dos executivos ou na cabeça do consumidor? E o que você acha que levou outras empresas como BlackBerry e Nokia a não conseguirem se transformar da forma que as que você passou fizeram? Primeiro, obrigada pela pergunta. Eu vou voltar só para fazer um comentário que a gente faz entre nós, porque se fala muito pouco da Adobe no Brasil, né? Porque é um mercado que olha menos, assim, a ação de maneira geral, o público, né, de maneira geral, não é tão ligado no mercado. E a Adobe a gente brinca que é o segredo mais bem guardado, né, do mundo, porque ninguém fala muito e é realmente uma ação super bem avaliada. E a gente teve aí um ciclo grande de um CFO genial, e está sendo substituído por outro genial também. É uma empresa que também preza muito a saúde financeira, estabilidade, a receita, né? Então ela é bem saudável, realmente. Eu acho que você mesmo acabou de dar essa dica, recomendo, vai dar uma olhada porque realmente vale a pena. É assustador. Se a pessoa quiser abrir o Google aí e comparar, sei lá, vamos chutar aqui, Adobe, Google, Apple, Facebook, Nvidia, sei lá, assim, joga as empresas que na cabeça do consumidor estão mais hypadas, que eu acho que todo mundo vai levar um susto. Eu de fato recomendo, assim, pause o episódio agora e vai olhar. Que bom, obrigada por essa lembrança. Às vezes eu fico dando essa geral, vai dar uma olhadinha em como está a ação da Adobe. Realmente a gente tem muito orgulho, não, porque esse número, na verdade, representa um trabalho muito bem feito internamente, né? E uma seriedade muito grande, uma ética muito grande em como a gente conduz o negócio. Eu sou muito fã da empresa e da coragem que a empresa teve. Então, assim, para responder a sua outra pergunta, né, qual seria a receita? Se eu soubesse, eu estava salvando empresas. Mas eu vou te falar um pouquinho do que eu acho que intuitivamente, né, eu observei estando em todas essas empresas e vi um pouco a Motorola adotar, talvez, como eu te falei, um pouco mais no crepúsculo, talvez, do que pudesse ter sido, né? Perfeito. O nosso CEO fala uma coisa que é manter o status quo não é uma estratégia, e ele fala uma outra também que é o que me deixa sem sono à noite é achar que talvez a gente não esteja sendo rápido o suficiente. 2 das minhas teses favoritas. Vamos lá, vou adorar ouvir isso. Então, como a Adobe realmente pensa, né? E, obviamente, se a gente volta lá para o Google, é a mesma coisa. No Google, a gente tem uma outra frase que é você tem que estar desconfortável. Totalmente confortável não dá para ficar, né? Porque esse é o risco, realmente, das empresas hoje, né? São ciclos muito rápidos que podem ameaçar o seu negócio, né? Então, talvez se eu tivesse que, obviamente, dar um chute, é muito fácil falar, sempre envolve risco, então vou falar um pouco da história da Adobe, né, que você mesmo trouxe lá em 2011,
a Adobe decidiu que ia botar tudo na nuvem e ela não fez meio a meio. Ela, para não dizer que não fez meio a meio, fez um teste na Austrália que não é proxy para nenhum outro mercado, né? Enfim, talvez até mais para aplacar a ansiedade do que realmente para representar um teste e, de repente, pull the plug no mundo inteiro. Você agora, para ter o produto da Adobe, vai fazer uma assinatura e teve que ir ao mercado e dizer, olha, eu vou parar de faturar dessa maneira e vou faturar agora bem menos todo mês. Isso significava uma mudança muito grande em como a gente operava. Mas significava também a nossa ideia de se reinventar antes que alguém nos reinventasse para fora do mercado. Então você pega o Photoshop, que tem quase 29 anos de existência, e ele continua super relevante. A gente ganhou 2 Oscars no ano passado, com After Effects e com o Photoshop. Então são tecnologias que já existem há muito tempo, mas que têm uma transformação constante, e hoje os usuários têm acesso a essa transformação constante. Porque também essa ideia de você fazer uma transformação no seu negócio, onde o benefício que você vai entregar justifica o cara comprar essa mudança, né? Não foi sem dor. Não foi sem dor, porque já era uma empresa de capital aberto, então teve que ir ao mercado e dizer, olha, eu vou fazer isso aqui para todos os stakeholders e também para os próprios usuários. Olha, você comprou esse software, tem aí a caixa, mas agora isso vai se modificar de alguma forma e a gente tem que dar benefício suficiente para ele topar essa mudança. E era uma empresa saudável financeiramente. Fez isso antes de que o risco fosse muito grande, né? Ou de que a gente já estivesse enfrentando perdas importantes. Então, eu acho que é uma história da Adobe que hoje virou case de Harvard e que fala um pouco de tomada de riscos. E aí, honestamente, Rafa, me fizeram essa pergunta outro dia e eu realmente acho que isso tem que ter uma liderança disposta a tomar esse tipo de risco, antes que todo o resto da empresa possa comprar o risco junto. Perfeito. E assim, e você falando, uma coisa martela na minha cabeça o tempo inteiro, de alguma forma, nós dois somos pessoas que estão envolvidas nessa fronteira de transformação digital e que tem tudo a ver com o que a Adobe faz, com o panorama de publicidade e mídia sendo remodelado e a maneira como as companhias integram essa mudança inteira em modelos de negócio, que são pensados digitalmente. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho total a ótica, do marketing, vendas, mas eu queria pegar uma perspectiva de alguém que está na ponta disso, só que do software, né? Quando você senta para conversar com uma grande companhia hoje em dia, e assim, acredite, eu tenho empatia pelo trabalho, porque apesar de a gente estar em 2020, o Brasil é um país que ainda é muito atrasado em termos de integração da tecnologia, né? Desde a ótica de ter as pessoas com o mindset de agilidade, mindset ágil e test and learn e cabeça de MVP, até a parte de integrar os dados para tomada de decisão. Quais são os principais desafios que você observa as grandes companhias tendo para conseguir trazer essa experiência de ponta a ponta numa versão digital, Gabi? Acho que você até tocou bem no ponto, né? Acho que primeiro é os sistemas muito fragmentados, né? Então, por exemplo, o que a gente vai pegar lá na ponta no marketing, né, ou quando a gente vai vender uma grande, soluções para entrega de experiência, você tem desafios do tipo identidade única de usuário, né, porque você tem sistemas legados lá do call center, outro lugar do seu ERP e etc e tal. Então, tem um desafio aí nessa fragmentação e você, dentro da própria empresa, conseguir coordenar essas diferentes áreas e criar. Porque a experiência, ela deveria, não é uma coisa do marketing, né? A experiência deveria ser do consumidor. É o mandato da empresa, né? O consumidor tem que estar no meio, a experiência tem que ser entregue. E para ele não existe, eu estou falando agora com time tal, com time Y. Você não vai botar todo mundo no Maracanã para explicar quem faz o que dentro da empresa. Então, você tocou num ponto que é realmente essa fragmentação do que. Não é que as empresas não têm dados. Dado muitas vezes está lá, especialmente nas grandes empresas. Ele não está organizado de forma a ser usado e trazer benefício e beneficiar o consumidor. E você também dá instrumentos para a sua equipe para poder entregar uma boa experiência, né? Às vezes você vai falar muito de experiência, mas não vai ter uma maneira de entregar essa experiência na ponta e que o cara seja reconhecido nos diferentes canais que ele está te acessando como a mesma pessoa. É a mesma pessoa, né? Não tem nada que irrite mais um consumidor do que você ser tratado de forma diferente para uma empresa com a qual você já tem uma relação. Então, acho que hoje, se eu tivesse que resumir um pouco o desafio, não é nem a falta de dados, mas realmente transformar esses dados em algo que você possa agir sobre, ter essa questão da identidade única, né? Você conseguir definir que aquele usuário. Então, a maioria dos projetos que a gente conversa hoje, trabalha, tem a ver com essa, né, conseguir criar essa estrutura, essa plataforma para você identificar ele como usuário único e conseguir ativar em diferentes canais.
E você falou um pouco também do preparo das pessoas, né? Então, você tem dentro da tecnologia um mindset, que às vezes ainda tá... Tempo de resposta, às vezes, não é o que o mercado hoje está exigindo. E muitas vezes no marketing você também está faltando um pouco dessa disciplina de dados, de tecnologia, etc. Você tem um time estruturado para lidar com isso ou para fazer as perguntas corretas. Então, assim, começa do mindset, né? A tecnologia é aquilo que você vai usar para viabilizar. Mas começa do mindset, né? De que perguntas você faz, de com que dados e que métricas você quer trabalhar. Ou, vamos até ser mais pragmáticos, qual a experiência que você quer entregar na ponta? Né? Você está vendo grandes empresas hoje, grandes indústrias sendo ameaçadas por entrantes que estão entregando uma boa experiência. Não é nem que ele está te cobrando outra taxa ou o valor é outro, né? Mas é que a experiência é muito mais... justifica, né? Você se engajar com uma marca que é a experiência que você estava querendo. 1000%. Inclusive, acho que as duas respostas se conectam muito nesse ponto, né? Você falou na cultura da companhia como uma cultura de velocidade. Velocidade é uma das minhas principais teses de negócio para 2020 e para frente, né? Assim, no mundo que a gente vive, não tem por que você não estar rodando experimentos o tempo inteiro, em vez de estar debatendo como as coisas vão se moldar. Você erra na velocidade de uma Ferrari, no preço de um Fusca e analisa isso e melhora, né? Eu até, assim, considero a abordagem correta. Tem gente que acha de alguma maneira radical, mas eu sou zero preocupado em evitar erros, né? Eu tô 100% preocupado em errar pequeno e poder usar isso como um laboratório. E acho que a tua resposta, conecta tremendamente com isso. E que, inclusive, com outro ponto, e eu achei fantástico você trazer esse lado da dificuldade dos desafios dos sistemas legados, integração de dados, porque isso representa um puta de um problema na máquina de aquisição, né? Porque se você não tem a unificação dos dados de ponta a ponta, provavelmente você está fazendo marketing ou no cheiro, né, sem ter noção qual parte da sua verba está funcionando ou não, ou então até pagando muito menos pela aquisição do seu cliente, porque você está analisando pela ótica da primeira aquisição e não do lifetime value dele, né, que eu acho que é uma das principais alavancas para destravar valor numa companhia, para você saber o quanto você deveria estar investindo para captar um cliente ou para iniciativa de aquisição, é você poder enxergar como é que esse valor de vida se comporta ao longo da linha do tempo, né, e sem isso você não tem. Acho que você trouxe um ponto importantíssimo, né, no início da sua pergunta, que é essa coisa de não premiar o erro. Não é que a defesa é de premiar o erro, mas é de garantir que as pessoas fazem as perguntas e obtêm respostas. Então, quando você fala, vou errar pequeno, é maravilhoso. Você hoje tem ferramenta, né, de teste AB para você ficar fazendo isso o dia inteiro, se você quiser. Perfeito. Em pequenos grupos, e a própria ferramenta pode ir jogando o tráfego, por exemplo, para dar qualquer exemplo, né? Você está fazendo, sei lá, fiz uma página e botei 3 modelos para serem testados, ou 5, 7, enfim. Hoje você tem ferramenta que pode testar várias hipóteses ao mesmo tempo. E naturalmente o tráfego vai começar a ser jogado para aquela que está respondendo melhores. E às vezes você vai ter um ganho muito melhor em mudanças marginais do que, como você falou, entrar numa sala de reunião e ficar 2 meses discutindo uma mudança enorme para ir ver se deu certo ou não. É óbvio que você não vai conseguir sair daquela sala com uma boa resposta, né? No teste que você vai ver. E às vezes esse ganho pequeno, então, por exemplo, eu dentro da minha operação hoje de geração de demanda, a gente está preocupado em mudar marginalmente. Qual foi aí o scoring desse cara que entrou aqui e que pequena mudança eu consigo fazer, né? Que não é necessariamente uma mudança radical, mas 10 dessas numa semana ou 10 dessas em um mês vão me dar um super resultado, sem eu precisar virar a máquina inteira. Óbvio, já estando mais ou menos, né, na direção correta. Então, acho que você botou um ponto importantíssimo. Se você tira essa etiqueta do erro e vira isso para um mindset de teste, né, que as grandes empresas às vezes têm menos disponibilidade, disposição para fazer. A questão de atribuição que você acabou de trazer, né, então, que parte está dando certo? A 50% está dando certo, mas você não sabe nem qual é o 50%. Sim. E, de novo, eu acho que a gente ainda tem, em muitas conversas, uma discussão muito baseada em mídia ainda, incentivada pelos lados não necessariamente corretos, né? A gente está vendo 1000 histórias no Brasil, inclusive, de que não é necessariamente um volume de dinheiro colocado numa mídia que garante um sucesso na ponta. A gente está trabalhando em redes hoje muito grandes, né? De influência, etc. e tal. Na política, nas marcas, você vê coisas aparecendo que não estão vindo pelo modelo óbvio. Não estou dizendo que eu tenho uma experiência, né, como profissional, de, obviamente, fazer uma grande inserção num grande programa de audiência no domingo e vender 2 meses de telefone. Mas tem que ver, obviamente, o quão sustentável é isso. Então, eu não acho nem que é uma mídia sobre a outra, qual funciona mais, eu acho que nem tem mais tanto essa discussão,
Mas eu acho que a discussão no marketing ainda passa muito pela mídia e atribuições da mídia até entrar na sua empresa. E aí, depois que entra lá dentro, é o que você está falando. Você não está medindo o lifetime value desse cliente, você nem sabe o que está acontecendo com ele. Quando você descobre, você já está para perder. Aí, na hora de perder, você quase impede o cara de sair, né? Então, essa maneira de ver o marketing que eu acho que ainda está muito na superfície, né? Da mídia para cima e ainda também muito ligada na questão de atribuição e pouco voltada para a experiência que você está entregando para os caras. Por exemplo, essas ligações que a gente recebe sábado de manhã de operadora. É uma provocação excelente. Isso destrói valor ou isso gera ROI, né? Caramba, mas deve ter alguém dentro da empresa celebrando que deu 0,0 alguma coisa de retorno. Opa, convertemos 0, alguma coisa. Tem alguém celebrando isso e esquecendo que 99, tanto estão querendo te matar. Sim. Né? Então, essa maneira de ver as coisas um pouco que eu acho que realmente tem que ser questionada e aí dados, para não ficar também aquela coisa... Às vezes vai falar um pouco muito de dados com o pessoal mais de marketing de comunicação, parece que, opa, não, é legal. Ele libera você, inclusive, para ter mais criatividade, para ter ideias, né? Se você tem um baseline que você consegue olhar a tua organização, aquilo que você está fazendo do ponto de vista de dados, é maravilhoso, porque você começa a ter ideias e criar coisas, libera, né, gente, para criar coisas, né? A escala de poder trabalhar com dados é que começa a te liberar para pirar. Vou dar até o exemplo, a gente tem Use, Web Motors conosco, você vê que é realmente, por exemplo, você trouxe a história dos testes, essa quantidade de testes, imagina que maravilha você poder criar várias coisas e ir testando ao invés de ficar 3 meses discutindo se deveria ou não colocar no ar uma campanha ou alguma mudança, um modelo diferente de precificação, por exemplo. Perfeito. E assim, vou te falar, tudo isso que a gente debateu ao longo dos últimos 5 minutos aqui é o que mais me anima e tenho certeza que você compartilha muito do sentimento de estar sentado na cadeira que a gente está hoje em dia, né? Eu acho que o marketing, e acho que o Brasil é um celeiro para essa transformação, ele vai passar por tanta coisa nos próximos anos, desde debates ressignificando a maneira como você olha, como você colocou muito bem, a alocação do seu orçamento, né? E entendendo o impacto dessa mídia para dentro do seu funil e entendendo que... E até é curioso, porque eu tô sentado numa cadeira e as pessoas às vezes atribuem muito a cabeça, não, a Avelar é digital, assim, eu tô cagando pro digital, pro off, pra rede social, pro Instagram, pro Facebook, pro LinkedIn, pro Google, assim, não é sobre o meio, né? É sobre o impacto e quanto você paga por esse impacto. Se daqui a 10 anos o Instagram, o Google e o YouTube e o LinkedIn e a TV tiverem morrido e tiver uma outra coisa que funcione, é sobre essa outra coisa, né? Exatamente. Não, e é muito legal isso que eu trouxe, porque, de novo, quando as pessoas começam a falar... Acho que foi o CMO até do Burger King que comentou outro dia, olha, o pessoal fala de televisão. Episódio 28 do CMO Playbook. Disponível em todas as plataformas de streaming. Mas a questão não é se é televisão ou se é digital, a questão é, funciona. Sim. Dependendo do teu business, dependendo do seu volume, dependendo da tua atribuição do que tá vindo da tua mídia, rádio. Se for rádio, é rádio, tá ótimo, né? Se for jornal. Eu acho que também é irrelevante qual é o meio e como você acabou de falar, sabe-se lá o que vai aparecer amanhã. Importa se você vai conseguir medir e saber qual é o impacto que está tendo no seu negócio, né? Em muitos negócios, fazer TV ainda funciona. E por que você não vai fazer? Agora, você tem que saber que funciona. Aquilo que eu te falei, né? Os 50%. Qual está funcionando? Se você souber qual está funcionando, já é um grande passo, né? Perfeito. E, Gabi, assim, eu acho que eu fui até, de alguma maneira, presunçoso falando que isso deveria te animar, porque me anima e eu imaginei que você compartilhasse o sentimento, mas até pegando essa pergunta e refazendo ela. Na cadeira que você está sentado hoje em dia, o que mais te anima para os próximos 5, 10 anos? De que você vai ter a oportunidade de, como executiva, ver isso acontecendo no marketing e moldando a maneira como as companhias atuam e como a gente faz as coisas? A cada ano, eu realmente acho que é tão mais legal do que o marketing que eu estava fazendo no ano passado, né? Do que eu tinha de instrumento, de ferramenta no ano passado. 1000%. Então, assim, eu acho que a cada ano, a cada mês fica mais legal. Eu acho que tem esse incômodo constante, eu brinco, né? Meu time tá constantemente sob tortura, porque a gente trabalha com dashboards, né? Então a gente discute muito dado. À medida em que você vai passando daquela primeira fase do ai meu Deus, quanto número, quero me enforcar, aquilo vai ficando muito gostoso. Você começa até a querer, a gente até chegou agora no momento em que a gente está tentando dar uma simplificada no modelo, porque a gente começou a ficar com tanto tesão no negócio que já viraram 8 dashboards, né? Então, peraí, volta um pouco, porque a gente vai passar aqui um dia inteiro discutindo isso, vamos voltar para as métricas mais relevantes, mas eu acho que é muito gostoso e é a partir daí que a gente começa a ter umas ideias muito loucas, né? Então, isso me anima muito.
um pessoal jovem no meu time tem também uma habilidade natural para lidar com isso, que não é necessariamente saber, já nasci na época da internet. Não é uma questão de usar, é o mindset, né? Então, tem uma galera nova do meu time que faz isso super bem, faz muito E até legal. dentro disso, deixa eu fazer uma aspas aqui, de, sei lá, próximos 20 anos. Eu acho que as pessoas não entendem que a geração que tá vindo aí, que tá sub-13, sub-14, eles nasceram vendo dashboards e nasceram vendo estatísticas. Assim, a menina de 12 anos de idade, que tá nesse momento usando 3 horas por dia o Instagram, 8 horas por dia o YouTube, ela abre o Analytics para ver os vídeos e a audiência dela e quantos likes teve e quantos shares deu e faz correlações de qual foto funciona. As pessoas que estão vindo na próxima geração, eles nasceram com essa cabeça de teste, de olhar dados como ponto de partida para tomada de decisão. Isso vai ter impactos absolutamente tremendos nos próximos anos de mercado. O que eu acho que é muito legal pensar sobre essa geração, entrando um pouquinho lá num tema que me interessa muito pela neurociência, é de você vir com uma questão realmente de um framework de educação de valores pré-dados, né? Porque a gente está vendo, por exemplo, influenciadores, essa semana mesmo tem um caso aí acontecendo. Sim. Quando você também fica num apego dos dados e se desconecta do... Por exemplo, eu não sou completamente apaixonada pelo termo propósito de marca, não porque eu não acho que propósito é super importante, é só porque eu acho que às vezes se desviou demais, onde toda e qualquer marca o propósito tem que ser... Mudar o mundo. E fica uma coisa meio esquisita, muito pouco verdadeira. Eu acho que não tem problema nenhum o propósito de um banco ser um banco, contanto que ele faça isso direito, que faça bem feito, que faça com respeito, que faça dentro da ética. Então, essa coisa do propósito começou a me incomodar um pouco, porque toda marca meio que assumiu que tem que fazer o lá, né? Então, eu acho que vai ficando meio um pouco autêntico. Mas isso dito, eu acho que o importante, tem o framework de dados, né? Mas você voltar um pouco e pensar aquilo que eu falei pra você. Tudo que pode ser feito, deveria ser feito? Poder a gente pode coisa pra caramba hoje em dia, mas deveria? A gente também tem que pensar naquilo que vale a pena pra marca, naquilo que vai construir no longo prazo, né? Você pode tomar uma decisão de curto prazo que vai te dar um resultado, mas que eventualmente vai derreter valor lá para frente, né? Eu estou vendendo, por exemplo, uma solução que é mais rápida de vender, mais barata de vender, mas eu sei que não vai resolver o problema do cliente, né? Sim. Eu acho que um pouco da nova geração, quando eu falo para você de neurociência, que é um tema que eu estudo, né, que me interessa muito, é porque eu acho que a saúde mental também vai estar ligada muito a essa questão anterior. Poxa, eu vou sentar para usar o dado, vou ver meu dashboard, o que me interessa aqui, por que eu estou fazendo, os porquês, né? A gente, antes de abrir, é sempre lembrar, mas por que eu estou fazendo isso aqui, né? O que eu estou tentando fazer na ponta, que sucesso que eu quero ver no cara que está adotando meu software lá na ponta, se ele também está indo bem, se a ação dele também está crescendo, né? Então, acho que isso é super importante de andar em conjunto. Mas você tem toda a razão, vem aí uma geração... A minha filha caçula, para falar de uma outra vertente aí, né? A mais velha é treinada para fazer pitch, o caramba, dentro da escola. Então, já é uma mudança, né? É treinada para fazer pitch? Não faz pitch, ela fala... Você tá brincando. Vou te fazer um elevator pitch. Oi? Tá bom, faz aí. E os caras fazem entrevista com ministros, com presidentes de empresa, então assim, eles são realmente treinados para operar nesse novo mundo, né? Porque a gente ainda tem uma educação muito industrial, né? E para um mundo que não tá mais, né? Tá em outro framework, que na verdade, infelizmente, no Brasil é o privilégio de poder dar para ela essa educação. A caçula, que nem tá no mesmo lugar, também tem uma outra vertente muito legal. Ela é uma maker. Tudo que ela pega na mão, ela desmonta, ela monta. E isso vem muito também desse incentivo que estão dando dela. Monta, desmonta, inventa. Aí a primeira coisa que ela inventou aos 6 anos de idade era um copo com um canudo que ia até o sofá, porque o briefing era: resolva um problema. E o problema dela era tomar suco sem ter que levantar do sofá. E sem ter que gritar mãe, né? Exato, né? Essa opção ela nem tem. Então, o canudo e até o copo, nesse sentido, assim, a autonomia das duas eu incentivo bastante. Tipo, levanta aí e vai pegar seu suco. Sensacional. E vou te falar o quanto isso me anima como brasileiro. E é claro que, você contextualizou perfeitamente. Para muita gente isso é um privilégio, mas eu acho que só o fato da gente estar começando a ter esses debates já me anima muito, porque, assim, e eu falo muito disso e reforço aqui, acho que o Brasil, ele veio de uma cultura que está pautada lá atrás no modelo de colonização, que foi de exploração, então tem uma guerra de classes, construída na cultura do país, mas eu acredito profundamente que o empreendedorismo, o setor privado, ele é a forma com que o Brasil vai se tornar um grande país, né? Então, falei, você tá brincando ali, porque quando eu fico sabendo que dentro de uma escola estão incentivando
pessoas a pensar em solução de problemas e a modelar isso dentro de uma abordagem de mercado e levar um pitch, começar a tomar feedback, cara, isso me anima tanto pro futuro, mas tanto, Gabi. É muito legal porque não é formação de mão de obra lá para aquela fábrica, né? É realmente alguém que quer produzir, quer criar alguma coisa. E, Rafa, nessa situação que a gente está vivendo, acho que tem duas coisas que me animam muito, porque eu sou uma otimista incurável. A primeira é a reação do empresariado no Brasil, que eu acho que há 10 anos atrás, se a gente estivesse passando por essa mesma situação do Covid, talvez a gente não visse o que a gente está vendo, que é uma coisa que, honestamente, me emociona. Perfeito. O movimento Não Demita, né, capitaneado aí pelo Castanho do Grupo Ânima, você vê Magazine Luiza com uma série de atitudes, de atividade, ela pessoalmente militando, né, para as empresas preservarem emprego e contribuírem da maneira que puder, Ambev, enfim, a gente está vendo um movimento que realmente eu acho que há uma década atrás, eu posso estar falando uma besteira, mas eu não acho que a gente não teria... Também não vi. A gente vê, quando a gente acabou de falar de dados, né? A Loft, enfim, o CEO da Loft contribuindo, né? Peraí que eu vou parar todo mundo aqui para fazer um cálculo do que a gente acha que está acontecendo. Então tem toda uma mobilização que eu acho que é, no mínimo, emocionante e que eu acho que é muito legal, né? Se dar as mãos aí, Estado e iniciativa privada, para a gente sair dessa juntos. E uma segunda coisa que é uma esperança que eu realmente mantenho é de que a gente possa olhar para esse país não só nessa hora, mas entender que essa desigualdade não é boa para ninguém, né? Que se a minha filha tem 7 crianças do lado dela, não tem como isso dar certo, nem para ela, nem para as outras 7, né? E que a gente possa olhar para o país entendendo que a desigualdade, né, o acesso à saúde, acesso à educação, que isso é uma coisa que vai levar o país inteiro para frente, né? Então, a renda mínima universal, eu acho que talvez não seja uma discussão impossível depois que a gente sair desse momento, né? Talvez as pessoas já não vejam com tanto, ai que horror. Tem uns testes nos países nórdicos super bem sucedidos, é outra realidade sociocultural, mas as evidências são boas. E você imagina se a gente tivesse isso, por que não, nessa hora, né? Porque você mantém, né? Não é uma questão para beneficiar aquela família que não quer ter, é um raciocínio que você bem trouxe a palavra correta, o termo correto de colonialista, né? Ah, não, porque você não quer trabalhar. Não, é uma proteção social que a gente tem que pensar realmente no Estado. Nem o tipo de Estado inchado, horroroso que impede a gente de crescer, e nem um Estado tão curto que no momento desse a gente também não tem como coordenar, né? Então eu sou uma otimista incurável, assim, de imaginar que mesmo nessa hora terrível a gente está vendo várias, e principalmente da iniciativa privada, né? Que eu acho que é o que está dando esperança nessa hora de não, peraí, vamos juntos aqui pensar numa solução, enfim, de como a gente vai passar por isso aqui juntos. Então, citei o Ânima porque é um grupo de educação. Citei a Magalu porque ela tem também um projeto junto a mulheres e essa coisa da empregabilidade, especialmente no grupo de mulheres, né, que são líderes de família. Hoje no Brasil a grande maioria é de mulheres, né, principalmente na classe C e B. Então eu acho que me dá muita esperança, assim, de que a gente vai ver que existe uma maneira de evoluir e eu concordo com você. Eu acho que quanto mais a gente tiver gente empreendendo, pensando e trazendo ideias, eu acho que melhor para o país. Sensacional, Gabi. Assim, acho que a gente passou por um espectro grande de coisa, né? Pô, falando desde onde, assim, a gente está sentado e o que mais anima a gente por estar transitando nesse mundo da transformação digital das companhias, até o que mais anima a gente como brasileiros e executivos, até a tua trajetória de carreira e como é que isso se traduz quase que na evolução da conectividade das plataformas. E acho que foi um papo sensacional. Eu queria de verdade te agradecer. E antes da gente começar o encerramento aqui, eu queria te fazer mais uma pergunta. Claro. Sei que você é uma executiva que tem uma boa exposição de mídia, então vira e mexe fala, mas queria saber se alguém que ouviu o nosso papo aqui quer ganhar um pouco mais de profundidade nas coisas que a gente falou ou em você como executiva, aonde ele te encontra? Você dá o seu ponto de vista mais no LinkedIn? Tem alguma outra plataforma? Como é que o pessoal te acha? Quando eu escrevo no LinkedIn. Eu não sou uma pessoa super assídua de artigos, mas eu, quando escrevo sobre alguma coisa, é sempre lá que eu posto. E também quem quiser entrar em contato, é só me escrever no LinkedIn que eu com certeza respondo. Sensacional, Gabi. Queria de coração te agradecer. Eu acho que algumas das coisas que a gente debateu aqui são assuntos que vão estar na pauta de todo executivo de marketing e qualquer executivo de negócios, já, pelo menos ao longo dos próximos 5, 10 anos, enquanto o Brasil passa por essa transição necessária e agora talvez quase que forçada, né, pelo período Covid. Então eu acho que é um playbook que, sem dúvida nenhuma, vai estar no top of mind de todo mundo. Queria te agradecer pelo papo e deixar o convite aqui para, assim que passar esse período, inclusive, a gente aprofundar um pouco essas conversas. Foi um prazerzão sentar contigo. Super obrigada, eu que te agradeço imensamente o papo, adorei, e já vou deixar aqui marcado o nosso chopp carioca para eu retreinar meu sotaque quando isso acabar.
É verdade. Temos 2 cariocas turned paulistas, né? Paulistas, exatamente. Você um pouquinho a mais de tempo e eu trilhando os seus passos aí. Mas com aquela vinda é temporário, né? É temporário. E passam-se 20 anos. Passam-se 20 anos. Olha, só para terminar rapidamente, minha filha mais velha, um dia no banho, ela começou a cantar o hino de São Paulo. Que é uma coisa assim, tipo, esse que leva o país pra frente. Eu era do Bandeirante, sei lá de que hino é. Eu falei, gente, mas de onde veio isso? Aí é o que eu descobri que realmente eu estava totalmente aterrissada em São Paulo, porque as duas nasceram aqui, né? Então elas super se consideram paulistas e eu nunca tinha pensado nisso. Foram elas que me trouxeram a novidade. Não, mas você não tá entendendo nada, eu sou paulista. Perfeito. Acho que eu bato muito nisso. Eu acho que quem é nascido e criado no Rio tá sempre com a lembrança da cidade maravilhosa no fundo da cabeça e por mais que goste do ritmo da cidade, isso se conecte com os objetivos que você tem, com as pessoas que você quer estar perto, mas eu acho que fica sempre um resquício no coração, né? Ah, com certeza, amor eterno pelo Rio. Boa. Gabi, prazerzaço sentar contigo, fica a chamada aí, então lá no LinkedIn deve ser Gabriela Viana mesmo, né? É Gabriela Viana. Maravilha, quem quiser acompanhar, segue a Gabi lá, e se você está escutando isso aqui, seja na plataforma que for, Spotify, Deezer, YouTube, SoundCloud, onde quer que você está ouvindo, tira um print da tela, me marca, me Avelar Rafa, deixa eu saber que você está ouvindo, significa pra caramba pra mim, vocês sabem que eu troco com todo mundo, e a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook. Obrigado, Gabi. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do The CMO Playbook e eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente. Espero que tenha sido de valor para você e te fazer um pedido. Não se esquece de compartilhar um print da sua tela no Instagram, me marcando no @AvelarRafa com 2 L's e deixando aquele review de 5 estrelas na sua plataforma favorita. Vamos colocar esse podcast no Top 10 Brasil. Um abraço, gente. Até semana que vem.